Bom dia, sexto ano. Vamos lá pegar nosso livro de geografia para fazer a correção dos exercícios. Então, os exercícios da aula passada, nós vamos corrigir hoje, certo? Então, vamos lá na página 46. Página 46, nós temos uma questão aí, né? Nós vamos falar sobre forma e movimentos da Terra, né? Então, na página 46. Você já ouviu falar no sol da meia-noite? Pesquise a ocorrência desse fenômeno no mundo e responda: é possível ocorrer esse fenômeno em nosso país? Por quê? Converse com os colegas e o professor a respeito e registre suas conclusões no caderno. Como não dá para a gente conversar com o colega, nem com o professor, né, a não ser por WhatsApp, vocês vão já tiveram que ter feito esse exercício pesquisando no Google ou perguntando à própria família, né? Mas vamos lá. O sol da meia-noite ocorre nas zonas polares. O sol fica visível por dias, sem noites ou períodos de escuridão. Esse fenômeno ocorre no início do verão de cada hemisfério, devido à inclinação do eixo terrestre e ao formato da Terra. Esse fenômeno não acontece no Brasil, devido à localização geográfica do nosso país, com a maior parte do território na zona tropical. Beleza? Vamos passar para a página 47? Então, página 47, de olho no legado. Provavelmente vocês já leram esse texto. Vamos às 3 perguntas. Vimos que a alternância das estações do ano influencia a intensidade de energia solar recebida nos hemisférios. Converse com colegas e professor sobre a importância da energia solar para as diferentes atividades humanas em diferentes sociedades. Mais uma vez, né? Vocês não vão conversar com os colegas, a não ser por meio de WhatsApp, não é mesmo? Então, vamos à resposta? Vocês podem dizer que a energia solar, além de ser fundamental para as plantas realizarem a fotossíntese, vocês já estudaram em ciências, né? É responsável pelo aquecimento do ar, pelo ciclo da água, além de ser indispensável para a formação de chuvas que garantem o fornecimento de água aos seres humanos. É por causa do calor que a água do mar, das plantas e do solo evapora. E, evaporando, ela vai retornar à superfície, né, ao meio, né, através da precipitação, né? Isso vocês estudam ou estudaram ou vão estudar em ciências. Além disso, o Sol ainda exerce um papel fundamental em nossa saúde, porque os raios ultravioletas do tipo B, UVB, ativam a síntese da vitamina D. O Sol é fundamental nas atividades humanas, sejam econômicas, como agricultura, turismo, né? A agricultura, as plantações, né? A plantação precisa do sol para sobreviver, não é isso? Do sol, da chuva para sobreviver. Assim como o turismo também. No turismo, né? A nossa região dos lagos, por exemplo, Macaé, Rio das Ostras também, né? Depende do sol no verão para que a cidade encha e os turistas tragam recursos econômicos, gastem, né, os seus recursos econômicos e financeiros na cidade, trazendo, né, riquezas para a cidade. Bem, atualmente o termo energia solar relaciona-se também com a instalação de placas fotovoltaicas para aquecimento e geração de eletricidade. O sol é uma fonte de energia limpa e renovável. Vamos à segunda questão? No caderno, colhe 2 imagens sobre o assunto.
Então, que assunto nós estamos falando aqui? A importância do Sol, né? Então, vocês vão buscar imagens relacionadas à astronomia, né? E dar significado para essas imagens, tá bom? Número 3. Elaborem também no caderno um texto para registrar suas conclusões. Esse texto vocês vão escrever e, após o retorno aí das aulas, a gente verifica as respostas de vocês, tá bom? Mas vocês podem destacar nessa questão o respeito da diversidade cultural dos povos originários do Brasil. Por exemplo, os indígenas, né? A diversidade dos indígenas no Brasil, tá certo? Vamos passar para a próxima página, página 48. Página 48, nós temos as atividades. Então, vamos lá. Qual é o nome do formato da Terra? Como podemos definir esse formato? Bem, a Terra tem a forma esférica, superfície irregular, achatamento suave nos polos e alargamento na região equatorial. A esse formato damos o nome de geóide. Quais são as 3 zonas térmicas ou climáticas da Terra? Escreva as diferenças entre elas, considerando a inclinação da incidência da radiação solar no planeta. Então, as zonas, né, térmicas ou climáticas são zonas polares, zona tropical e zonas temperadas. Tá? As zonas polares são as áreas que apresentam as menores temperaturas da Terra, pois os raios solares atingem a superfície com grande inclinação. Zona tropical, área com maiores temperaturas no planeta, em virtude de grande incidência dos raios solares. Nessa área, os raios solares atingem a superfície quase perpendicularmente. Então, essa parte da Terra, a zona tropical, é a parte mais quente, né, da Terra, tá? Onde temos grandes incidências de raios solares, né, e maiores temperaturas. Já as zonas polares, nós temos as menores temperaturas, logo elas são mais frias. Tá? Zonas temperadas são áreas em que os raios solares chegam à superfície com inclinação maior do que na zona tropical e menor do que nas zonas polares. Agora vamos para a questão 3. Observe na imagem a posição do planeta Terra em relação ao Sol e aos hemisférios norte e sul e responda as perguntas. Letra A. Qual dos hemisférios está mais iluminado? Aí, se a gente for ver, né, a posição do planeta Terra e a sua inclinação, aí, nós vamos ver que o hemisfério que está mais iluminado seria o hemisfério sul. Tá? Letra B. Qual é a estação do ano no hemisfério norte? Aí, no hemisfério norte, nós vamos ter o inverno. Letra C. Qual dos polos geográficos tem dia claro de 24 horas? Aí seria o polo sul. Tá? E em qual dos hemisférios a duração da noite é mais longa? No hemisfério norte, certo? Isso tudo devido à inclinação da Terra, devido a esse eixo, né, que transpassa aí a Terra, tá certo? O eixo da Terra, né? Número 4. Observe o esquema representativo dos movimentos da Terra. Com base em seus conhecimentos, diferencie os 2 principais movimentos da Terra. Nós falamos que os 2 movimentos principais são o movimento de rotação e o movimento de translação. O que seria o movimento de rotação? É o movimento que a Terra faz em torno de si mesmo, né? Isso faz gerar os dias e as noites, porque ele leva quase 24 horas, não é isso? E o movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do
Sol, né? Que faz gerar as estações do ano e, consequentemente, ele leva um ano, esse movimento, 365 dias, né? Em anos bissextos, ele vai levar 366 dias, tá? Número 5. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. Então, vocês provavelmente já leram o texto. O que aconteceria se a Terra parasse de girar, né? Aí, com base no texto, responda. Qual é a ideia principal do texto? Então, o que é que o texto vai abordar aí? O texto aborda as consequências drásticas para a vida na Terra caso o planeta parasse de realizar o movimento de rotação, tá? Letra B. Não percebemos o movimento de rotação da Terra, mas podemos observar que ela se move. Cite 2 argumentos que comprovem esse movimento. Aí vocês podem colocar que o movimento aparente do Sol, né? A gente percebe que o Sol, a gente acredita, né, que o Sol se movimente, né? Então, por isso a gente diz que é um movimento aparente. Na verdade, o Sol está parado. Quem está se movimentando é a Terra, né? Mas aí o movimento aparente do Sol e a sucessão de dias e noites, né? E isso faz com que comprove-se que a Terra ela não é parada, ela não é estática, né? Ela está em constante movimento, tá certo? Vamos para a próxima página. Agora vamos falar de orientação terrestre. Na parte de orientação terrestre, nós vamos ao exercício da página 54. É isso? Página 54. Então vamos lá. Identificando os pontos cardeais na sala de aula. Utilizando os conhecimentos sobre direções cardeais e colaterais, você e os colegas atribuirão nomes às 4 paredes da sala de aula. Em cada parede receberá o nome da direção cardial de acordo com a posição que ocupa em relação ao movimento do Sol. Veja o esquema a seguir. Essa tarefa, como nós não estamos em sala de aula, vocês podem fazer até mesmo no quarto de vocês, né? Vocês podem colocar, sem danificar as paredes, obviamente, né? Mas vocês podem colocar com uma fita que não grude muito, né? Em algum lugar também que não vá danificar, um papelzinho com a direção, né? Dos pontos cardeais. Então, vocês vão observar onde o Sol nasce e onde o Sol se põe, né? Onde o Sol nasce, vocês vão colocar o braço direito. E onde o Sol, o braço esquerdo, desculpe, e onde o Sol se põe, vão colocar o braço direito. À frente de vocês, vocês vão ter o norte e às costas será o sul, né? Então, vocês podem fazer essa localização na própria casa de vocês, tá certo? E desenvolver essa atividade que aí está, tá bom? Bem, podemos então passar para a página 55. Outra coisa. A página 53, vocês podem fazer a experiência que está aí na página 53, tá? E podem postar no grupo, tá certo? Então, vocês podem realizar, é uma experiência, não é difícil, ela é muito simples, né? Na página 53, o conviver. E vocês podem postar no grupo da sala, tá? Então, você sabia que é possível construir uma bússola com material simples? Faça a atividade com o professor. Como nós não estamos juntos, vocês façam com um responsável, tá? E aí, forme um grupo, mas aí vocês não terão grupo, mas vai precisar de agulha, um prato com água, uma rolha de cortiça, uma fita adesiva e um ímã. Quem tiver esse material em casa, pode fazer a atividade. Quem não tiver, também não precisa se preocupar, tá bom? É só para quem tem o material e o responsável puder ajudar, tá bom? Quem não puder, o responsável não puder ajudar e não tiver o material, não precisa fazer, tá bom? E aí depois, quem fizer, pode responder a questão 1 e 2, tá certo? Da página 53.
Então, vamos para a página agora 55. Nós temos aí algumas outras atividades. A página 54 também, se vocês quiserem, vocês fazendo essa atividade, que essa é uma atividade simples, né? Vocês podem fazer sozinhos, vocês podem fazer e postar também no grupo, tá bom? A atividade da página 54, que aí eu vou visualizar também a atividade de vocês. Então, vamos para a página 55 agora. Pesquise imagens que representem diferentes meios de orientações, astrolábio, bússola, sol, lua, constelações. Cole-as no caderno e elabore legendas. Para produzir as legendas, considere que elas acrescentam informações à imagem. O texto deve fornecer dados que ajudem a compreender o que está retratado. Esteja atento à grafia oficial das palavras e às regras de pontuação. Então, vocês vão colocar a imagem, né, no caderno de vocês, de um astrolábio, de uma bússola, do Sol, da Lua, de constelações, e embaixo vocês vão usar, né, após colar essas imagens no caderno de vocês, vocês vão usar uma legenda. Por exemplo, vocês vão fazer constelação, desenhos de estrelinhas na legenda e dizer constelações, né? A bússola, podem fazer uma rodinha e dizer bússola. Então, são legendas. O que são legendas? São símbolos que a gente consegue identificar, ler alguma imagem, tá? Então, símbolos que nós podemos ler ou identificar alguma imagem. Isso que é uma legenda, tá certo? Número 2. Explique de que modo podemos nos orientar pelo Sol e pela Lua sem a utilização dos recursos tecnológicos. A gente pode, então, apontar o braço direito para a direção em que o Sol nasce, né? Aponta o braço direito para a posição que o Sol nasce. Depois, a gente vai ter a indicação aproximada do leste. Apontando o braço direito para onde o Sol nasce, nós temos o leste. E aí, a gente tendo o leste, a gente consegue identificar os outros pontos cardeais. Se a direita é o leste, a esquerda, o oeste. À frente, o norte, aos fundos, o sul. Beleza? Bem, na lua cheia, o processo é o mesmo. Aponta-se o braço direito para a posição em que a lua está no início da noite, como se a lua estivesse nascendo também. Então, ali nós temos o leste. No lado esquerdo, nós vamos ter o oeste. À frente, teremos o norte e às nossas costas teremos o sul. Tá? Então, dessa forma, nós podemos nos orientar pelo Sol e pela Lua, tá certo? Basta nós apontarmos o braço direito para a posição em que o Sol ou a Lua nascem, tá certo? Número 3. Justifique a importância da constelação do Cruzeiro do Sul para o hemisfério sul da Terra, considerando as noções básicas de orientação que aprendeu. Então, vocês podem dizer que a identificação do Cruzeiro do Sul possibilita obter a localização do sul geográfico. Para isso, é preciso identificar a estrela mais brilhante dessa constelação. Depois, basta traçar uma linha imaginária até essa estrela, começando do centro da cruz e prolongando até a linha. Aí, vocês vão localizar o sul celeste, tá certo? Para encontrar o sul geográfico, basta traçar uma linha perpendicular até o horizonte. Com base na direção sul, é possível estabelecer as demais direções, tá bom? 4. A rosa dos ventos é uma representação gráfica das direções cardeais, colaterais e subcolaterais. Desenhe uma rosa dos ventos e indique os pontos cardeais e colaterais. Então, vocês vão desenhar uma rosa dos ventos e colocar nessa rosa dos ventos os pontos cardeais e colaterais. Vocês, na página 50, têm o exemplo de uma rosa dos ventos,
tá? Com os pontos cardeais e os pontos subcolaterais, tá certo? Subcolaterais que está pedindo? Vamos ver aqui. Colaterais, desculpa. Então, seria na página 50 essa rosa dos ventos que está no meio aqui, tá? Essa seria a rosa dos ventos que vocês iriam desenhar, tá certo? Então, aqui, ó, a posição que vocês devem ficar para se localizar seria essa posição, tá? Na página 50 também tem o exemplo mostrando a posição que vocês devem ficar. Então, vocês estão vendo que o menino aí, na página 50, ele tem o braço direito estendido para onde o sol nasce. E o braço esquerdo para onde o sol se põe, tá certo? A posição vai depender de cada localidade, tá? Para saber onde o sol nasce e onde o sol se põe. Sempre lembrando que o braço direito tem que ficar onde o sol nasce, tá? Voltando aqui, então, aos exercícios da página 55. Número 5. Com o auxílio do professor, consulte em um atlas o mapa mundi e, considerando o continente europeu, escreva em que direção ou direções se localizam os continentes a seguir. Então, a gente sabe que o mundo, né, ele é formado por continentes. Nós temos aí os 5 continentes: Ásia, África, América, Oceania e Antártida. Tá? São os 5 continentes que existem no mundo. E o autor está pedindo que vocês coloquem a direção através da rosa dos ventos, né, desses continentes. Tá? Então, nós podemos dizer que a Ásia em direção que localiza. A Ásia, ela se localiza então a leste e sudeste, tá? Nós temos que levar em consideração, ó, considerando o continente europeu, escreva a direção ou direções se localizam os continentes a seguir. Então a gente tem, pega-se o continente europeu, né, coloca ali a rosa dos ventos em cima do continente europeu para a gente saber a direção dos outros continentes, tá? Então, vamos lá. Então, em relação ao continente europeu, a Ásia está a leste e sudeste. Em relação ao continente europeu, a África está ao sul. Em relação ao continente europeu, a América está a oeste e sudoeste. A Oceania vai estar a sudeste. E a Antártida vai estar, em relação ao continente europeu, ao sul. Tá? Número 6. Observe o mapa do Brasil e indique a direção cardial ou colateral de cada um dos deslocamentos a seguir, considerando o Distrito Federal como referência. Então, nós teríamos que colocar a Rosa dos Ventos em cima do Distrito Federal, né? Então, colocando a Rosa dos Ventos em cima do Distrito Federal, nós vamos localizar o leste, o oeste, o norte e o sul. E aí podemos localizar também os pontos colaterais, né? E aí nós localizamos os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e agora os pontos colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste, né? Bem, então a gente vai dizer que, em relação ao Distrito Federal, Belém está a norte. Ó, Belém está em cima. Ó, em relação ao Distrito Federal, Belém está a norte, certo? Bem, o Rio de Janeiro vai estar a sudeste, porque ó, o Rio de Janeiro está aqui, então ele está a sudeste, tá? Campo Grande vai estar a sudoeste, ó, Campo Grande está aqui, então ele está a sudoeste. Teresina estará a nordeste. Isso, Teresina, ó. Teresina estará a nordeste. E Manaus
Manaus vai estar noroeste. Manaus cá em cima, ó. Noroeste. Tá? E Curitiba estará ao sul. Ó, Curitiba estará ao sul. Tá certo? Então, em relação ao Distrito Federal, essa seria a localização desses estados, utilizando a rosa dos ventos, os pontos cardeais e os pontos colaterais. Tá bom? Vamos na página 56. Página 56. Observe o esquema ilustrado e faça o que se pede. Então, nós temos aí, né, o sistema solar, tá certo? Bem, letra A. Cite duas características do astro indicado na imagem com o número 1. Então, o astro indicado com o número 1 se chama Sol, né? Então, em relação ao sistema solar, né? Ele é o maior de todos os planetas, certo? E ele tem luz própria, tá? Então, é uma estrela, o Sol é uma estrela do sistema solar, e se considerando com os planetas, ele é muito maior do que eles, tá? E o Sol tem luz própria, certo? Letra B. Diferencie os astros indicados com os números 2 e 3 em dois aspectos. Então, no número 2, nós temos o planeta Terra. O número 3, nós temos o satélite natural da Terra, que é a Lua, né? E o número 1, nós temos o grande astro, o Sol, né? Então, vocês podem botar. O número 2 representa a Terra. O 3, o terceiro, né, planeta do sistema solar, a Terra. Se nós formos contar, ele é o terceiro planeta do sistema solar, né? E no planeta Terra existe atmosfera gasosa. O número 3, né, é a Lua, que é o satélite natural da Terra. Na Lua, né, o satélite natural da Terra, não tem atmosfera. Tá? Então, nós já colocamos aí as diferenças do número 2 e 3 e o 1. Tá? Letra C. Que astros foram indicados com o número 4? Então, o número 4, nós podemos chamar isso aí de cinturão de asteroides, tá? Essas estrelinhas brilhantes, né, que vocês têm aí, né, seria então um cinturão de asteroides, tá certo? Número 2. Entre os movimentos realizados por nosso planeta, os mais conhecidos são o de rotação e de translação. Copie no caderno e complete o quadro que aborda esses dois movimentos. Observe o exemplo. Movimento de rotação. O que é? Movimento que a Terra realiza em torno do próprio eixo. E o movimento de translação. O que é? É o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Tá? Agora, duração aproximada do movimento de rotação. Ele leva aproximadamente 24 horas ou um dia. E o movimento de translação tem aproximadamente a duração de 365 dias e 6 horas, ou um ano. Tá bom? Bem, quais são as consequências do movimento de rotação? O movimento de rotação faz surgir os dias e as noites. E o movimento de translação, ele vai fazer surgir as estações do ano. Tá? Número 3. Considerando as diferentes zonas climáticas do planeta e a posição das 3 pessoas na superfície terrestre, indicadas na imagem a seguir pelos números 1, 2 e 3, em que local as temperaturas médias são mais elevadas, com predomínio de climas quentes? Explique. Então, nós temos aí a posição 1,
2 e 3, que se referem às pessoas, né? Ó, posição 1, 2, 3 se refere às pessoas. Nós queremos saber em que zona seria a parte mais quente, né? Como nós já vimos no exercício anterior, seria, então, essa posição 1, né? Que indica a zona tropical. Ela recebe a maior intensidade da luz do Sol e, consequentemente, o calor do Sol, tá? Por isso, esse número 1 seria a mais quente, ele está mais próximo do Sol. Se vocês perceberem, né? Ó, essa parte da Terra é a parte que mais se aproxima do Sol, enquanto essa está mais distante um pouco do que essa, né? E a daqui mais distante ainda, tá certo? Então, por isso ela é mais quente, porque ela está mais próxima ao Sol, é a zona tropical, tá? Número 4. Observe a representação do movimento anual da Terra ao redor do Sol, em 4 datas especiais. Escreva a data em que ocorre cada evento mencionado nos itens a seguir. Depois, diferencie solstícios de equinócios. Então, vamos lá. Letra A. O Sol incide perpendicularmente no Trópico de Capricórnio. Aí, nós temos, quando o Sol está incidindo no Trópico de Capricórnio, nós vamos ter a data entre 21 ou 22 de dezembro, tá certo? Que seria o início do verão, tá? Início do verão, 21 ou 22 de dezembro. Letra B. Início da primavera no hemisfério sul. Início da primavera no hemisfério sul se dá 22 ou 23 de setembro, tá certo? Início do outono no hemisfério sul se daria entre 20 e 21 de março, o outono. O solstício de verão no hemisfério norte. Aí, o solstício de verão seria entre 20 ou 21 de junho, tá? E equinócios, nessa posição, os hemisférios norte e sul são iluminados igualmente pelo Sol. Isso que seria equinócio, tá? E solstício, nesta posição, os hemisférios norte e sul não são iluminados igualmente pelo Sol, tá certo? Número 5. Explique de que modo as estações do ano influenciam a dinâmica das atividades humanas no espaço geográfico. Vocês podem dizer que elas influenciam várias atividades, como época de plantio e colheita, confecção de roupas típicas de estação, né? No inverno, nós usamos roupas mais quentes, no verão, roupas mais frescas, né? Podemos falar também de atividades de lazer e de turismo, né? No inverno, nós procuramos os lugares mais remotos, mais frios, né? Que são as serras, né? No verão, nós já procuramos os lugares mais quentes, que são as praias, né? Para a gente poder se refrescar, né? Então, nós temos aí uma variação de elementos que podem influenciar nessas atividades da gente durante as estações do ano, certo? Número 6. Por que as estações do ano ocorrem de maneira alternada entre os hemisférios norte e sul do planeta? Aí nós podemos dizer que é em virtude do movimento de translação e do eixo de inclinação da Terra. Tá? Número 7. Que informações e conhecimentos podemos obter por meio da observação do Sol, do céu? De que forma as estrelas podem nos auxiliar aqui na Terra? Bem, se nós pararmos em um simples olhar, né, para o céu, podemos notar um movimento aparente do Sol, a inclinação dos raios solares, né, e o movimento de rotação também, pela sucessão dos dias e das noites. Além disso,
as estrelas foram utilizadas desde a antiguidade como meios naturais, né, de orientação. Os povos antigos se guiavam nas estrelas, né, em noites estreladas, para se guiarem em suas viagens. Certo? Número 8. No mapa do Brasil, da página 55, localize o estado do Pará e identifique o estado que se limita com ele. Ao sul, que seria Mato Grosso. A sudeste, Tocantins. A leste, Maranhão. A oeste, Amazonas. E ao norte, Amapá. Então, vocês teriam que colocar, né, a Rosa dos Ventos sobre o mapa do Brasil, né, na página 55, tá? E no estado do Pará, né, para saber a localização em relação ao Pará, né, desses outros estados, tá certo? Ou dessas outras localizações, tá? Então, hoje nós ficamos com a correção por aqui, né? E voltaremos na semana que vem falando do espaço, localização e representação, tá certo? Então, para vocês, uma boa semana e fiquem com Deus. Tchau, tchau.